E o Lula tá com tudo. Hoje, na capa do The Guardian, ficou quase o dia inteiro no site do The Guardian. The Guardian é o jornal mais lido da Europa. É o maior jornal da Europa disparado. O segundo maior é o país da Espanha. Tinha um artigo do Lula e do Celso Amorim, que foi o ministro das Relações Exteriores do Lula, falando sobre a posição do governo brasileiro atual, do governo Bolsonaro, e a posição que tinha o governo Lula com o Irã e com relação a guerras no Oriente Médio. E aí, é um excelente artigo, eu vou falar aqui desse artigo e sobre como o Lula é respeitado fora do país. Muita gente não sabe, mas o Lula é muito respeitado. O fato dele ser preso não mudou nada. Até aumentou o respeito que se tem ao Lula. Mas antes, se você era Lula livre, se você é Lula inocente agora, se inscreve no canal, a gente mostra a verdade para as pessoas aqui todos os dias, a gente mostrou a Vaza Jato, a gente mostra tudo e a gente luta aqui no canal para que a esquerda volte para um Brasil mais justo. Então se inscreve, é 1 segundo do seu tempo, não custa nada, é só clicar em inscrever. E a maioria das pessoas que assistem aos vídeos são de esquerda e não se inscrevem. E ajuda muito se inscrever, então vai lá, 1 segundinho, vai, só se inscreve. Agora vamos falar do artigo do Lula. Lula e o Celso Amorim, que foi o ministro dele, eles fizeram um artigo em que eles falaram que quando o Lula foi presidente, eles fecharam um acordo de paz com o Irã, um acordo nuclear, que isso foi em 2010, eu contei essa história faz alguns dias num vídeo que o Obama tinha pedido ao Lula em 2009, numa reunião que foi na Itália, uma reunião do G8. G8 são as 8 maiores economias do mundo, e o Brasil foi convidado, e o Obama falou para o Lula, ó, a gente queria ter um acordo de paz com o Irã, eu estou tentando, não consigo. O George Bush, que era antes, tentou, não conseguiu. Você pode ajudar? Porque todo mundo sabia que o Lula era popular, todo mundo gostava do Lula. O Lula tinha livre diálogo com qualquer presidente do mundo, seja de direita, de esquerda, qualquer um, até o Bush. E aí o Lula diz, ó, nós fechamos o acordo nuclear, que foi elogiado pelo mundo inteiro, até o Prêmio Nobel da Paz, ele elogiou o acordo nuclear. Eu lembro que na época a mídia do mundo inteiro falava, o Brasil conseguiu fechar, o Brasil e a Turquia conseguiram convencer o Irã, os Estados Unidos tentaram por 4 ou 5 anos e não conseguiram, o Lula foi lá e conseguiu. E aí o Lula conta aqui, aquela história que muita gente sabe, que antes dele virar presidente, ele já tinha sido eleito, no fim de 2002, o George Bush o chamou para conversar. E o George Bush falou, ô Lula, você pode ajudar a gente na guerra do Iraque? E o Lula falou, não, a minha guerra é contra a fome. Não vamos ajudar vocês em nada na guerra do Iraque, não vamos mover 1 centavo, porque a nossa guerra é contra a fome. Enquanto tem milhões de pessoas passando fome no Brasil, não dá para ficar olhando para o Iraque, não é nossa guerra. E o Lula fala que até por isso o George Bush o respeitava muito e que eles tinham ótima relação, assim, uma boa relação, apesar de terem adversidades, e que o George Bush conversava com eles muitas vezes sobre qualquer tipo de assunto e que, inclusive, o Brasil foi um dos poucos países em desenvolvimento, ou seja, é uma palavra bonita para dizer um dos países pobres, convidados para uma reunião que teve em 2007, convidados pelo George Bush, para discutir o Oriente Médio, a paz no Oriente Médio. E o Lula fala isso, e aí depois ele ataca o Bolsonaro, como tinha que atacar mesmo, falando o Bolsonaro é subserviente ao Donald Trump, ele faz tudo que o Donald Trump manda, e é ridícula essa ideologia do Bolsonaro. Por pura ideologia de extrema-direita, ele vai apoiar uma guerra, enfiar o Brasil numa guerra que não é nossa. O Brasil tem mais problemas para resolver, mais do que uma guerra que não é nossa, e o Brasil vira alvo do Irã. Ele coloca as pessoas do Brasil em risco e coloca também em risco as relações comerciais que o Brasil tem, uma balança comercial com o Irã de mais de 2 bilhões de dólares positivas. E o Irã, pode esperar, o Irã vai sancionar o Brasil. Sancionar não, vai começar a cortar importações do Brasil. Então a gente vai começar a parar de exportar para o Irã e muitos empregos serão perdidos aqui ainda por causa dessas coisas que o Bolsonaro está fazendo. E o Lula fala isso no maior jornal da Europa. E quando o Lula fala, a Europa respeita-o, a Europa sempre respeita o Lula. Alguém já viu o Bolsonaro escrever em algum jornal da Europa? O Bolsonaro não sabe nem escrever, ele acha que um livro é um amontoado de palavras, tem que ter uma palavra demais nos livros. O Bolsonaro não escreve artigo em jornal nenhum do mundo. O Sérgio Moro não escreve artigo em jornal nenhum do mundo. O Lula, eu lembro quando eu estava morando na Espanha, ele estava preso e ele escreveu um artigo que foi capa da edição impressa do Le Monde, que é o maior jornal da França.
Então, o Lula, mesmo preso, ele conseguia. Eu lembro também uma vez que o Lula escreveu um artigo que foi capa no El País, preso da cadeia. Ele escreveu, mandou e publicaram na capa, porque é o Lula. E eu lembro que quando eu morava na Espanha, quando alguém falava de política, falava que era brasileiro, o pessoal, pô, o Lula tá preso injustamente, esse juiz. Eles não sabem muito do caso, que não é o país deles. Tá cheio de problema na política lá, que eles acompanham sempre. Eles sabem pouco, porque não é o país deles, de novo. Mas eles sabiam, tem um juiz perseguindo o Lula e prenderam o Lula sem provas. O Lula começou a ser tratado como um mártir, assim como o Nelson Mandela começou a ser tratado. Só que, felizmente, o Lula não precisou ficar 28 anos preso. Então o Lula tem muito, mas muito respeito no mundo inteiro. Só que as pessoas que estão no Brasil não sabem disso. Os bolsominions não sabem disso. Ou, mesmo os que saem do Brasil, fingem que não sabem. Quando eles se deparam com isso, eles tentam falar que não é bem assim. Quem tem respeito ao Bolsonaro e não tem respeito nenhum. O Bolsonaro é visto como um pária, como um retardado mental aos olhos do mundo, assim como um Donald Trump, só que burro. Porque todo mundo faz piada com o Donald Trump no mundo inteiro, mas ninguém contesta que ele é uma pessoa inteligente, que quando ele quer alguma coisa ele planeja e faz. O caso do Bolsonaro não, ele faz todas as trapalhadas e idiotices do Donald Trump, só que ele é burro. É isso, essas são as piadas que fazem com o Bolsonaro mundo afora. Essa é a visão que se tem da política atual do Brasil. Assim, como é que vocês trocaram alguém como o Lula por alguém como o Bolsonaro? E é incrível que o Lula ele não consegue aproveitar esse respeito que ele tem. Ele foi até eleito cidadão honorário de Paris. Ele não consegue aproveitar e falar isso aqui no Brasil de maneira que isso chegue às pessoas. Eu vou falar de novo da comunicação. Eu acredito, eu falei aqui várias vezes, que a política você faz com estratégia, como se fosse um jogo de xadrez. Você vai escolher um cargo, você coloca a pessoa certa no lugar certo, com umas pecinhas de xadrez, você vai mudando e fazendo e planejando para fazer. Eu lembro que quando o Lula ganhou em 2002, antes de 2002, aí eu fui lendo muito, vi vídeos, as campanhas do PT e do Lula eram completamente diferentes. Em 89, em 94 e em 98. E em 2002, eles contrataram o Duda Mendonça, que era o marqueteiro do PT, e mudou completamente a campanha do Lula. Primeiro colocaram terno no Lula. Ele não aparecia muito de terno antes. Lula de terno, gravata verde e amarela. Tiraram o vermelho da campanha dele em 2002. Praticamente não tinha vermelho, era verde e amarelo. Antes não, era muito vermelho, era o Lula mais como é o Boulos hoje, assim, de camisa social ou com uma outra roupa, mas não de terno e gravata. Não, engravataram o Lula. Por quê? Porque é política. Você se pensa, é marketing. Em marketing você tem que pensar o que o seu público-alvo quer. Como chegar no seu público-alvo. Eles perceberam que um marqueteiro bom, que era o Duda Mendonça, você tem que estar de terno e gravata, Lula. Você vai ser muito mais respeitado na sua fala, estando de terno e gravata. E ele mudou um pouco da linguagem dele. Ele tem uma linguagem que todo mundo entende, mas ele mudou até as palavras que ele usava. Ele mudou o tipo de abordagem que ele tinha de cada assunto, e aí ele ganhou. Ele ganhou também, ajudado pelo fato de que o governo Fernando Henrique colocou o Brasil numa imensa crise, mas ganhou. E provavelmente ganharia mesmo se não tivesse numa crise tão grande. Mas teve que mudar a comunicação. E a gente está falando do começo dos anos 2000. Não existia rede social, não existia telefone celular. Hoje quase todo brasileiro tem uma rede social na palma da mão, 24 horas por dia. A gente tem milhões de brasileiros que são inclusive viciados em redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, alguns no Twitter, no Facebook. São viciados, não saem dessas redes sociais. Hoje as pessoas jovens não assistem mais TV, assistem o YouTube, assistem a Netflix, não assistem mais os canais de TV muito, assistem bem pouco. Então as coisas estão mudando. E o que acontece? A extrema-direita, antes até da direita que existia, que era o PSDB, a extrema-direita se aproveitou dessa mudança porque eles largaram na frente. Eles são mais jovens, eles são mais antenados e eles fizeram uma grande estratégia, claro, com a ajuda de fake news, com a ajuda de dados da Cambridge Analytics, com tudo mais, mas eles fizeram estratégia, eles veem a política como estratégia, por mais que eles sejam muito burros em alguns lugares, tem gente traçando estratégias de comunicação, estratégias muito eficientes, porque a comunicação deles chega em todo mundo e chega com eficiência. No PT, não. Quando eu falo que a política é como um jogo de xadrez, isso começa no próprio partido. O Lula devia colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu não estou falando que tem que mudar todo mundo lá na comunicação do PT, não. Mas estou falando que, comecem
a ver como faz a extrema-direita e a, no mínimo, copiar. Você não precisa das fake news. Nem tudo que a direita fala é fake news. O Bolsonaro fala alguma coisa, chega nas pessoas. A extrema-direita quer uma narrativa, aconteceu alguma coisa. O que importa não é o fato, o que importa é a narrativa. Como você vai contar a história do que aconteceu. A extrema-direita consegue, às vezes, distorcer ou dar um clique num fato e fazer isso chegar a todo mundo. E a esquerda não. O Lula agora começaram a publicar vídeos bem curtos no YouTube do Lula. Tem poucas visualizações, porque vídeos de menos de 5 minutos no YouTube tem o alcance cortado, porque o YouTube quer que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma. Então, se a pessoa clica num vídeo de 1 minuto, não é bom para o YouTube, é bom que a pessoa clique no vídeo de 5, de 10 minutos, que aí a chance da pessoa ficar é maior. Mas quem publica isso sabe? Provavelmente não, senão não publicaria vídeos de 1 minuto no YouTube do Lula. Eu estou dando uma dica, só uma. Quer mais dica? Várias. O PT tem, o PT, o PSOL, a esquerda, eles têm contato com sindicatos. Pega os dados das pessoas, cria grupos com nichos e aí começa a fazer mensagem para essas pessoas. E é metade de uma das ideias. E é só contratar um profissional que saiba de redes sociais e eles vão ter milhares de ideias de como organizar para chegar o que o Lula fala em todas as pessoas. Porque o Lula fala, ele consegue ser capa de jornal com um artigo escrito na Inglaterra, que é o jornal mais lido de toda a Europa, ele consegue ser na França, na Espanha, no Brasil não. Os jornais não vão dar espaço a ele. E de qualquer maneira, um jornal, ele não atinge o público. O Bolsonaro tá cagando pra ter artigo na capa da Folha, do Estadão, do Globo. O Bolsonaro, ele fala qualquer coisinha, ele faz um vídeo, passa 2, 3 horas, tem 1, 2, 3 milhões de visualizações só no vídeo original dele. E aí eles começam a fazer cortes e enviar pro WhatsApp e começam as redes do Bolsonaro a publicar esses cortes. Então não dá nem para calcular quantas pessoas veem um vídeo do Bolsonaro, um só. Não dá para calcular porque eles replicam aquilo e é muito organizado, não é uma coisa orgânica. O PT não, o Lula publica um vídeo e ele espera que organicamente, orgânico quer dizer assim, as pessoas vão lá e façam o trabalho. Não, no Bolsonaro eles organizam. E aí, organizado, tudo vai. Se o Lula quiser mais dica, vai no meu Twitter, manda uma mensagem que eu dou todas as ideias que eu tenho. Mas eles têm que mudar quem está fazendo lá, porque não está sendo eficiente. E a política, o que eu falei, é um jogo de xadrez. E o jogo de xadrez começa na sua casa, no seu partido. Coloque as pessoas certas nos lugares certos, aí você cresce. Se não, a esquerda vai ser engolida pouco a pouco, porque cada vez mais, e isso é inevitável, a gente está em 2020, agora imagine em 2030, cada vez mais as pessoas estão dependentes das redes sociais. Agora o WhatsApp, talvez depois seja algum outro tipo de chat, agora o Instagram, o Facebook está caindo, o Instagram está subindo. Então a extrema-direita, eles são extremamente antenados, eles têm organização, a esquerda não tem nenhuma. A esquerda ainda acha que fazer marketing é o que? É dar uma entrevista para a TV, é escrever um artigo no jornal. Eu não estou criticando, o Lula escrever artigo no jornal é excelente, excelente. Mas a esquerda ainda acha que isso conta como marketing. Não conta, não conta nem um pouco. O marketing é feito hoje nas redes sociais e cada vez mais. Imagina daqui 10 anos quem vai parar para assistir TV. Quem fala não sou eu, quem fala é o Ibope. O Ibope de todas as emissoras está caindo. O número de visualizações de espectadores está caindo. Não sou eu que falo, o próprio Ibope fala. E eles usam o Ibope para vender. Não cai a publicidade porque as emissoras estão ganhando muito do mercado financeiro porque elas estão apoiando o Paulo Guedes e essas reformas aí. Por isso que elas estão tão desesperadas mais do que nunca. Porque com menos audiência elas deveriam ganhar menos. Só que elas estão conseguindo ganhar dinheiro graças a essas reformas do Bolsonaro, da extrema-direita. Ou a esquerda aprende, ou a esquerda vai ser engolida em 5, 10 anos, ou talvez apareça uma nova esquerda que saiba usar as redes sociais. Mas vamos ver. E outra coisa, muita gente diz, mas a esquerda não tem dinheiro, o Bolsonaro tem. Gente, só de fundo partidário o PT vai ganhar 200 milhões no ano que vem. Dinheiro não falta. E não custa 200 milhões fazer uma organização de comunicação, não custa. Então, dinheiro é a coisa que não falta. Cada deputado tem mais de 100 mil reais por mês para gastar com assessores. A direita usa com assessores e organiza a comunicação. E a esquerda, pelo que eu vejo, não está organizado. Falta organizar. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, faz chegar o Lula. Fala para ele, vai lá no Twitter do Thiago, manda uma mensagem que eu dou as ideias para ele. Se inscreve no canal, é de graça. Falou.